Te convido a entoar esse louvor, que é um dos... Não precisa... tá. Que é um dos mais conhecidos, né? Marcou tantas gerações, tem marcado até hoje. E a gente acredita muito que o início do louvor e da adoração de um culto tem muito a ver com canções que entronizam a Deus, que colocam o Senhor no trono, né? Que começam a dizer quem Ele é para nós, o que Ele faz, quem Ele é. Nós não queremos entrar com músicas apelativas, elas também são bênção, e nesse tempo de dor, elas têm muito significado, né? Mas primeiramente a gente quer reconhecer quem é o nosso Deus. Então eu te convido a cantar conosco, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Confiamos em ti, Senhor. Confiamos em teu infinito amor, Deus. Confiamos no teu caráter. Confiamos de que tu és soberano, que não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Confiamos que o teu amor é infinito. Confiamos, Senhor, que só tu és Deus. E, Senhor, tu és grande, Deus. Tu és o nosso grande Senhor e Salvador. E nessa manhã, Pai, nós te entronizamos, nós te bendizemos, nós declaramos o nosso amor a Ti. Nós, Senhor, te queremos na nossa casa. Venha, Senhor, assenta-te conosco. O domínio para sempre e sempre e sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Bom, nesse tempo agora é o momento de homenagem às mães, a Tati. Eu recebi uma poesia ontem
Não precisa colocar em mim. Eu recebi uma poesia ontem, né, sobre mãe nesse tempo de pandemia. Eu creio que é muito propício, né, e eu queria que você que é mãe sentasse aí. Você que é filho, né, dedicasse a ela. Depois você pode mandar essa live para ela e dizer para ela ouvir essa poesia. Se senta do lado dela enquanto a Tati fala, tu gesticula com a boca pra fazer como se fosse tu falando a poesia. Nós queremos adorar a Deus, também isso é adoração, né? É a Para arte. quem está participando do Corandel está entendendo o que é adoração. Então nós queremos adorar a Deus com essa arte chamada poesia e dedicar a todas as mamães nesse dia. Hoje queremos homenagear, mesmo em meio a essa pandemia, jamais podemos esquecer, mamãe, hoje é seu dia. É muito difícil falar o quanto são abnegadas, cuidando dos filhos, marido e da casa. Por isso, tão admiradas. Trabalham dentro e fora de casa, buscando sempre a perfeição, amando e protegendo a família com tamanha dedicação. Durante todo esse tempo de intensa pandemia, vimos mães extremamente preocupadas com a sua saúde e a saúde da sua cria. O amor de mãe é inexplicável, assim como o amor de Deus, fazendo sempre o melhor, pensando no bem dos seus. É momento de reflexão, de valorização da família. Agradecemos a Deus pela mamãe, sempre presente no nosso dia a dia. Não importa a idade dos filhos, se casado ou solteiro, a mãe está sempre preocupada, orando por ele o dia inteiro. Seja filho biológico ou filho do coração, para a mãe não há diferença. Cuida com amor e dedicação. Obrigado, mamãe querida, por seu amor incondicional. Você é tão importante, seu amor é sem igual. Feliz Dia das Mães 2020, nesse dia 10/5/2020. Quem escreveu essa poesia foi a irmã Selma do Socorro Eiras, minha sogra, mãezinha do Rodrigo. E nós reconhecemos que Deus deu esse talento para ela. E que você seja abençoada, mãe querida, com esse amor que foi Deus que te deu. Essa característica materna que foi o Pai que te deu. Amém. Vamos orar pelas mães, né? Oremos pelas mães. Então, se você é filho aí, tá com a mãe do lado, junta aí para orar. Não tô com a minha, mas ela tá aqui assistindo. Queremos orar pelos filhos que perderam suas mães nesse tempo. Também. Crianças que estão perdendo suas mães, né? Eu já soube de algumas escolas que começaram, a escola que eu trabalho também, já tive perda de uma mãe que deixou 2 crianças. Precisamos orar por esses filhos que estão ficando sem suas mães. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome, Te glorificar e Te agradecer, Senhor, por todas essas mães dedicadas. Queremos abençoá-las, Senhor, que Tu venhas com Teu Santo Espírito capacitando cada dia mais. Nós clamamos também, Senhor, por esses filhos que pela fatalidade da enfermidade não têm mais suas mães próximas. Senhor, que Tu venhas acalentá-los, que Tu venhas confortá-los. Em nome de Jesus, Senhor. Vem e cuida deles, que eles sintam agora a Tua presença, suprindo toda a necessidade, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos para a palavra. Como vocês já perceberam, semana passada nós não tivemos a live. Nós vamos explicar o porquê daqui a pouquinho.
Mas qual o convite que eu quero te fazer? Nós não estamos falando palavras aleatórias, existe uma sequência que você pode perceber, e se em algum momento a gente citar alguma coisa que a gente disse, olha, isso aqui a gente já falou, ou isso aqui aconteceu assim, assim, tenta voltar nas outras lives, tenta assistir a sequência, eu perdi alguma sequência, volta lá. Eu sei que algumas pessoas que fazem live, que estão falando no YouTube, assim por diante, dizem para você ir curtir o vídeo. Bom, se você curte lá, aperta curtir ou não, pra gente não importa tanto. Importa tu ter assistido. Importa é o conhecimento que vai chegar até você e que vai trazer transformação. Então, qual o meu pedido para você? É que nos trechos, a live que você não acompanhou a sequência, que você de repente pulou essa sequência, que você volte. Volte para ver, para conversar, para entender algumas coisas, dialogue com algumas pessoas, viva aquilo que a gente está pregando. E o que a gente vai falar converge tudo que a gente já falou antes. Por isso eu te digo que é tão importante, vai ter coisas que a gente vai falar com tanta velocidade, porque a gente já falou antes em outras lives. Tá certo? Mas eu quero te convidar a se aprofundar em tudo isso. E é muito importante, e quando a gente conversa com alguns irmãos da nossa igreja, né, principalmente você que participa como membro da igreja, não fique de fora. Procure ver o que o Senhor está falando desde lá da primeira. Foi um tempo que Deus nos separou e começou a dar palavras específicas. Então é tão bom quando a gente começa a ouvir e ver que alguns irmãos estão entendendo para onde o Senhor está nos levando. Então, entenda, discirna o momento. Amém? Amém. E hoje, o tema que eu coloquei é um tema um pouquinho grande, que nós queremos trabalhar, é entendendo o tempo, ou entendendo os tempos. É tempo de atitude de arrependimento. Vamos lá. Para a gente entender isso bem legal, eu quero que você abra comigo em 1 Tessalonicenses no capítulo 5. 1 Tessalonicenses no capítulo 5. Abre a tua Bíblia. Quem está assistindo pelo celular, sinto muito, não tem como você ver a live e a Bíblia ao mesmo tempo. Isso é uma bênção, você vai ter que ir para a Bíblia física. Uma bênção sem igual. Amém? 1 Tessalonicenses no capítulo 5. Abre aí comigo, eu estou aguardando você ter a Bíblia aberta. Mas para a gente entender a profundidade do texto, a gente tem que contar a nossa pequena história do porquê não houve live na semana passada. Isso vai até aprofundar a nossa live de hoje. Tati, conta a história pra gente. Conta a história. Oh, Jesus. Alguns irmãos já sabem, né? O pessoal da nossa congregação, mas Deus levou a gente a refletir tanta coisa e a gente precisa compartilhar, né? Porque tem muito a ver também com esse rio, com o que o Senhor está falando. Na sexta-feira passada, né? Sexta para sábado. Né? Sexta para sábado, que era feriado, Dia do Trabalhador, né? E nós estávamos, como sempre, até tarde da noite, preparando algumas ministrações e ficamos até as 10 para as 2 da manhã trabalhando e fomos deitar, já estava bem cansado. E deitamos, ainda sonolentos, eu ainda sem querer dormir, o Rodrigo já sonolento. E aí, de repente, eu ouvi um estalo, né, vindo em direção ao quarto e à cozinha, que ficam na mesma direção da nossa casa. E aí, eu ouvi aquele barulho, e aí pensei que era o estalo da geladeira, algo comum que acontece nas geladeiras, né? E fiquei quieta, pensei, é a geladeira, e depois o Espírito Santo pegou e falou assim, veja se você fechou corretamente as janelas, porque eu já esqueci, né, as janelas abertas. Às vezes eu
puxo a cortina e a janela fica aberta e eu penso que a janela está fechada. Acredito que já fiz isso umas 3 vezes e nada aconteceu. A gente mora num local, num residencial fechado, que supõe-se uma segurança, né? Mas a gente sempre soube que precisava de mais segurança. E eu levantei, na boa, a casa toda escura, e fui em direção à janela, que eu das outras vezes deixei aberta. E ao passar, indo para essa janela, olhei para a janela dos fundos do outro quarto, o quarto que fica vazio. E quando eu olhei, eu me deparei com um ladrão. E ele já estava em cima da janela, a janela aberta, ao ponto dele pular para dentro. Eu levei um susto, comecei a gritar, tem ladrão aqui, tem ladrão aqui. E o pastor Rodrigo levantou, agoniado também, começou a perguntar quem está aí, quem está aí. Nisso a gente se atropelou com alguns móveis, caíram alguns objetos, se quebraram e o ladrão evadiu, né? E eu comecei a repreender e fiquei muito nervosa. E alguns condôminos acordaram e a gente ficou bem apreensivo, né? E passamos o fim de semana abalados e querendo entender, Senhor, o que está acontecendo. É interessante que Deus tem feito coisas extraordinárias, né? E a gente sempre diz que o cristão, quando está tudo em paz, ele tem que desconfiar de alguma coisa. Estava, apesar da pandemia, mas estava tudo caminhando muito bem. Do contrário do mal, estávamos realmente vendo muitos frutos. E de repente veio isso e a gente começou a querer orar e entender, Senhor, o que aconteceu? Não queremos super espiritualizar tudo, mas entendemos que o mundo espiritual sim influencia no material. E começamos a tentar, a ouvir o que Deus queria falar com tudo isso. E Deus começou a falar e falar muito com a gente. E leia agora 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, tem tudo a ver com isso. O primeiro ponto para a gente ler é que o capítulo 4, que não é o que a gente vai ler, o final dele vai Paulo instruindo os irmãos a não ficarem preocupados quanto aos que estão morrendo. Porque vai haver o dia que o Senhor vai pegar todos eles, porque eles são do Senhor agora. Então, aí ele começa, a partir desse contexto, encerrando esse assunto, ele começa o capítulo 5, que é o que a gente vai ler a partir do verso 1, que diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, e esse tempos e épocas no português parece até um pouquinho redundante. Quero dizer que não é redundante, porque uma palavra dessa aí é kairos e a outra palavra daí é cronos. E cronos dá a conotação de o tempo dos homens e kairos dá a conotação de o tempo de Deus. É como se Paulo realmente tivesse para os irmãos, quanto aos tempos, quanto ao tempo tanto de Deus quanto o tempo dos homens, eu não preciso escrever isso. Não é para vocês se preocupar, e o tempo de Deus, e o tempo dos homens, e como é isso, como é aquilo, eu quero saber todas as perspectivas a respeito do tempo, saber esses detalhes. Ele, calma, eu não preciso escrever isso. Aí talvez você diga, não precisa escrever porque não era importante. Vamos continuar a leitura. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, eu não preciso escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Entenderam porque a gente achou tão importante contar a história? Perceba que ele não é que ele não achava um assunto importante, é que ele achava que ele não precisava reensinar um assunto que todos já sabiam. E qual era o assunto? A vinda do Senhor. A vinda do Senhor é um tema que eu ouço desde que eu sou criança. E agora, nesse período aí que a gente conversou, antes de começar a pandemia, a gente conversava com
algumas pessoas da minha idade que também cresceram no Evangelho, e o que eu ouvi de muitos desses é: desde que eu sou criança eu ouço que Jesus vai voltar. E ele não volta. Está demorando muito. Então, não preciso... Ele está demorando mesmo. Não preciso ficar esperando muito. Não é na minha geração. Ainda tem muita coisa a fazer. Mas veja, Paulo ele não queria entrar nesse tema com muitos detalhes, porque ele entendia que aquela igreja já conhecia. Mas ele relembra alguns pontos que ele achou muito importantes. E o ponto que ele achou super importante é que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Bora continuar a leitura. Quando disserem paz, segurança, então de repente a destruição virá sobre eles como a dores a uma mulher grávida. E de modo nenhum escaparão. De modo nenhum escaparão. E quando eu olho para essa pandemia, foi um negócio assim que ninguém esperava, assim, a gente ouvindo falar coisa da China, na China. Todos os planos colocando em prática, 2020 cheio de planos, cheio de eventos, cheio de E eu projetos. Não conseguia entender por que as nossas agendas para abril e maio, a gente não conseguia fechar os detalhes. Por exemplo, a gente estava querendo fazer uma conferência de missões para abril ou maio, a gente estava com não só essa agenda, com outras agendas que parece que nada se encaixava. Olha, se encaixa, eu ia ter que desmarcar. A gente não estava entendendo, a gente orando: Senhor, quando é a data que tu queres que a gente faça? E o Pai não confirmava. Mas vamos continuar a leitura. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês não estão nas trevas. Continuando. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios. Eu vou voltar aqui, senão a gente não explica alguns detalhes. Portanto, irmãos, não durmamos. É interessante que 20 minutinhos depois de a gente ter deitado para dormir, o acontecimento aconteceu. Talvez até estivesse aguardando, mas esperou a gente dormir. Entenda que, agora eu preciso te contar uma rápida historinha que veio de um filme. Eu ouvi isso sendo falado pelo Judson de Oliveira em uma live e me marcou profundamente. Ele citou um filme que eu não lembro agora, mas procura a live do Judson de Oliveira e ouve a ideia lá. Ele compartilhou com a gente que ele assistiu um filme nesse período aí da pandemia, e nesse filme uma das cenas foi um homem que vinha dirigindo normalmente durante a noite. Só que o sono dele ele estava com muito sono, ele acabou dormindo no volante. Quando ele se despertou, ainda meio sonolento, mas já despertando, ele estava na contramão. E vinha vários carros em direção a ele, só que esses carros que vinham em direção a ele se desviavam dele, mas gritavam: "Você está na contramão, volta para o teu lugar", e gritavam várias coisas do tipo. Só que ele, ainda meio que acordando ali, espantado com o acontecido, nada fez. Só que de repente vinha um caminhão. Aí o caminhão já não desviou, ele buzinou com tudo. Aquela buzina de caminhão que só Jesus na causa. É o momento em que ele se desperta e diz: "Não tem mais, eu preciso sair do meu lugar". E ele sai e volta para a mão dele, para dirigir na pista dele correta. E naquele momento o Judson pega e nos fala que Deus falou ao coração dele que é assim que está a igreja brasileira. Ela dormiu e acordou na contramão. E esses carros são os profetas que estão vindo e gritando: "Volta para o teu lugar,
volta para a tua direção. Mas parece que a igreja, ainda meio sonolenta, recém-despertada, ainda não tinha entendido. E agora precisou vir um caminhão chamado coronavírus para ver se a igreja sai do lugar errado e volta para o lugar certo. Perceba que o que fez aquele carro ir para o lugar errado foi a sonolência, foi o sono, foi o dormir. E eu olho isso aqui, não durmamos como os demais. A verdade é sim que nós temos dormido. Eu não posso dizer que as outras igrejas têm dormido. Eu preciso dizer que nós somos a igreja do Senhor, independente da denominação. Nós somos a igreja do Senhor. Infelizmente, nós temos dormido no volante. E nós não podemos agora, com o caminhão vindo, permanecer, porque senão nós vamos ser destruídos. Essa é a verdade. Tem igrejas que não vão despertar, e eu não estou falando de denominação ou de prédio, eu estou falando de pessoas. Tem igreja, pessoas que não vão despertar com tudo isso. Nós precisamos acordar agora e voltar para a pista certa. Perceba que, continuando a leitura do texto, eu quero voltar para o texto quando ele fala, portanto, não durmamos como os demais, mas sejamos atentos. Estejamos atentos e sejamos sóbrios. Perceba que o atento, eu até lembrei do lema dos escoteiros, né? Sempre alerta. Já dorme alerta, dorme pronto para qualquer detalhe. Nessa noite eu dormi de camisa e bermuda. Imagina se fosse uma noite de calor, ou como alguns homens que querem dormir só de cueca. Aí como é que levanta de cueca? Tem ladrão, corre de cueca, vai. Entenda que o dia do Senhor vem como ladrão. Será que você está preparado? Calma, eu não estou trazendo agora a doutrina de que... agora a roupa para dormir, não é isso, querido. Não é essa a ideia. Entenda a conotação espiritual disso. Pelo amor de Deus. Está preparado. E a pessoa se descorta só essa parte. Mas eu também participei do Nico há muitos anos atrás, do acampamento da Jucum chamado Nico. E a gente sempre brincava, porque o Nico é um acampamento com muita intensidade. E as pessoas... A frase rotineira do Nico era: o Nico não para. Eles falavam isso direto: o Nico não para, o Nico não para, o Nico não para. E o Edu, que liderou, que foi o líder geral do Nico que eu participei, no final, numa rodinha, as pessoas brincando com a ideia do Nico não para, ele pegou e citou que o Nico não para porque, na verdade, é um reflexo do reino de Deus. O reino não para. Assim como o Nico pode continuar, as atividades podem estar acontecendo e uma pessoa pode se isentar de fazê-la. No reino é a mesma coisa, o reino ele não para, porque a missão é de Deus. E Deus está em missão no mundo, a missão dele não para. O problema é que eu posso ir ficando para trás, eu posso dormir e a missão continuar e eu ficar para trás e não cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu posso ficar para trás. O reino não para, eu preciso estar alerta para continuar caminhando naquilo que o Senhor tem trazido. Você tá me entendendo, querido? Você está me entendendo? Pois os que dormem, dormem à noite. E os que se embriagam, embriagam-se à noite. Nós, porém, somos do dia, então nós sejamos sóbrios. E aqui entra um ponto muito importante: vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. A couraça, ela era um instrumento para proteger o tórax. Porque no tórax, essa região toda do tórax, tem algumas partes vitais, o coração. E o coração nós representamos hoje como as emoções. Por isso ele diz: vestindo-se a couraça da fé e do amor. E o capacete é da salvação. O capacete, ele protege a cabeça. Que a nossa conotação de hoje é que o capacete protege os nossos pensamentos e coração. Por quê? Porque é onde o diabo tem atacado hoje. Muitas pessoas, e ontem nós conversávamos isso com o Willen, e ele fez a mesma observação ao levar uma pessoa para atendimento médico. Ele percebeu que ali
Muitas das pessoas estavam sim com sintomas, mas sintomas provocados por causa das suas emoções. Ansiedade, pânico. E a gente sabe que a ansiedade, quando realmente ela vem num sentido patológico, ela pode somatizar trazendo reações até parecidas com o Covid, porque ela pode trazer falta de ar. Você pode pensar que está com um sintoma e aquilo vir realmente sobre o seu corpo, você se sentir fraco porque desconfia em estar com Covid. E as emoções nossas podem adoecer. E ele coloca agora, ficar sóbrio tem tudo a ver com se proteger. Se proteger como? Proteger o nosso coração com a fé. Não estou dizendo agora que o cristão não pode pegar a Covid. Pode. Mas entenda que você precisa proteger suas emoções. Não é porque o seu teste deu positivo ou você apresentou exatamente os sintomas que você vai se entregar a isso. Pelo contrário, guerreie com aquilo que você pode guerrear. Então proteja as suas emoções. Proteja as suas emoções. Os seus pensamentos, né? Perceba que ele até fala que o capacete é da esperança da salvação. Por que não só capacete da salvação, como está no texto de Efésios? Porque ele queria enfatizar que nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança não está nesse mundo. Porque se a esperança estiver aqui nesse mundo, que os remédios estão escassos, que o atendimento médico está escasso, aí você perdeu. Sua esperança está no mundo. Você perdeu a esperança. A esperança que é a última que morre, pelo menos se depender do coronavírus, ela está na UTI. A sobriedade que o texto fala, eu queria enfatizar isso. Às vezes a gente pode estar até atento, né? Eu tenho que estar ali reparando. Eu sou um vigia, eu estou reparando se vem alguém. Eu estou reparando aqui se a minha casa está bem. Mas às vezes a sobriedade está longe disso. A sobriedade seria você ter consciência plena do que está acontecendo. A consciência que Paulo está falando aqui você sabe que o Senhor virá de repente. Não durma como se ele não viesse. E a gente começou a perceber que a nossa vida cristã, e a gente está ouvindo até alguns filósofos falarem, né? Hoje a gente precisa cristianizar os cristãos. Hoje a gente precisa trazer sobriedade, consciência de quem é Deus, o que é ser cristão, de que o cristão pode adoecer sim, mas ele tem consciência de que ele está na mão de Deus. Ele tem um Deus poderoso que rege a vida dele, que guia a vida dele. Amém. Então, te convido a vestir de fato essa couraça da fé e do amor. A fé que protege, eu confio em Deus, a minha fé é no Senhor, minha fé é no meu Salvador, minha fé não é nos homens, no sistema de saúde, no SUS, nem na Unimed, nem nada do tipo. Amém. E realmente colocar sobre ti o capacete da salvação, jogando fora toda mentira de Satanás, dizendo que você não tem esperança. A sua esperança está no Senhor, você tem certeza da sua salvação. Amém. Se caso vier a morrer, morra. Você sabe para onde você está indo. A pátria celestial é nossa. E nós nos encontraremos. Amém. Sua esperança é no Senhor. Vamos continuar aqui a leitura, que aí agora é só afirmação para a gente. 1 Tessalonicenses, a gente chega no versículo 9. É a continuação da leitura. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos com Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém. Peguem esse texto e outros sobre esperança e conversem com outros irmãos. Ligue. Gente, está dando tanto resultado você ligar para os que estão em pânico, em depressão, e ligar apenas para orar. Eu vou orar por você, meu querido. Ligue e ore.
Esse é um dos remédios para essa pandemia. Amém. Diga e ore, verdade. A gente tem visto que só o fato de receber uma oração já ajuda muito as emoções daqueles que estão enfermos e daqueles que nem enfermaram no corpo de Covid, mas suas emoções, os seus medos que estão aflorados agora, estão precisando apenas de um acalento da espiritualidade vinda de você, um sacerdote desse tempo. Amém. Para a gente entender, nós falamos um pouquinho, o dia do Senhor virá como um ladrão, ele pode vir a qualquer momento. E nenhum texto, a gente considera muito um dos textos assim mais importantes para estudar essa temática, é Mateus 24. O próprio Cristo falando sobre o tema. Não tem como ler todo o capítulo, é uma riqueza de detalhes enorme. Então nós vamos lá para o finalzinho do capítulo, eu quero que você abra comigo Mateus capítulo 24, a gente vai para o versículo 32. Só para trazer basicamente continuando o que a gente já tem trabalhado agora. Te peço que você marque esses textos com carinho e meditem neles durante a semana. Porque a gente vai ter mais alguns textos. Mateus capítulo 24, a partir do verso 32, vai dizer da seguinte forma. Preste atenção nisso, que eu vou voltar depois. Aprendam a lição da figueira. Depois eu vou continuar a falar da figueira em outro texto, mas agora prestem atenção nessa lição. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovarem e suas folhas começarem a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Ele começa a nos ensinar a observar os tempos e entender quando o Senhor de fato está próximo e quando não. Esses temas que ele está dizendo desde o início do capítulo, ele dá várias formas da gente entender se o Senhor está próximo ou não, vários sinais. Sinais esses que eu percebo que a igreja conhece muito pouco. Ela fala de forma muito aleatória. Os sinais precisam ser bem lidos. Em outro momento a gente pode ler com calma eles, não agora. Continuando a leitura, a gente vai para o versículo 36 que diz: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Percebam uma coisa importante, nós não estamos afirmando que já começou grande tribulação, que esse tempo é o tempo do fim, que tem arrebatamento agora aparecendo, coisa do tipo. Não afirmamos nada disso. Por quê? Porque eu não sei se já é mesmo ou não. Não cabe a nós ter pretensão alguma. Não cabe a nós. A Bíblia não nos garante que foi dado a nós. Ninguém sabe o dia e a hora. Particularmente, eu acho que ainda não é. Mas, vai que é e eu estou errado. Sou humano. Os sinais estão aí. Vamos continuar? Como foi? E eu quero que você preste atenção nisso, que são as coisas que me fazem entender que ainda não é. Mas isso não nos inibe de estar alerta. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Perceba que ele de novo fala para a gente estar alerta, porque pode vir a qualquer momento, como veio na época de Noé. E perceba o detalhe, eu até... Antes de trabalhar esse detalhe, o que me faz acreditar que não é esse tempo? É porque o Senhor, em alguns momentos, ele pode sim trazer juízo sem ser a sua vinda ainda. Pois ele trouxe juízo na época de Noé, trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra. E não era a sua vinda como julgamento. Mas não é isso que vai nos confiar e dizer agora nós não precisamos estar esperando, porque o Senhor pode vir a qualquer momento. E ele vai vir quando nós não estivermos esperando. Assim como ele veio na época de Noé, e perceba que eles estavam comendo e bebendo, ou seja, cheio de festas.
vivendo de festas, não ligando para os tempos, não ligando para a época, não fazendo nada. E pior, estavam casando-se e dando-se em casamento. O que isso quer dizer? Eles estavam casando, se divorciando e casando de novo. E Deus estava abominando, porque Ele coloca a família como um dos principais esteios do mundo. Uma das coisas que o Senhor mais odeia é o divórcio. Ele deixa isso muito claro em Malaquias, que Ele odeia o divórcio. Então, justamente isso estava acontecendo para eles. Noé, estavam casando-se, pegavam, casavam-se, se divorciavam e casavam com outro. Como assim? Então aconteceu que que Noé entrou na arca e o dilúvio veio. E ele está prometendo, a vinda do Filho do Homem também vai ser assim. Portanto, vigiem. Olha o que o versículo 42 diz. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Mas entendam isto. Aí ele entra com uma parábola. Eu quero que você preste atenção nessa parábola. Se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados. O Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Se eu soubesse que o ladrão vinha 2h10 aqui na minha casa, vocês acham que eu teria deitado? E se nós já estivéssemos providenciado aquilo que era frágil nas janelas desse quarto, nas janelas da casa, nós tínhamos uma ideia de reforçar a proteção que existia. Mas a gente sempre procrastinava, deixava para depois, né? E aí nós nos arrependemos. Senhor, se a gente soubesse quando o ladrão viesse, olha o texto dizendo, né? A gente teria reforçado a proteção. Não, aí a gente precisa lembrar, Tessalonicenses, ele acabou de dizer, atentos e sóbrios, faltou a sobriedade, a consciência Perceba, do que estava acontecendo. É interessante essa questão do ficar alerta, ficar atento, é que talvez você diga, então, vocês não poderiam dormir nunca, porque a proposta é essa, tem que ficar sempre ligado, porque ele pode vir a qualquer momento. Perceba, e ficar alerta não é ausência de descanso. Até porque ele é o nosso descanso, né? É um descanso, vamos dizer que organizado, um descanso alerta. O que isso quer dizer? Interessante que antes do acontecido nós já falávamos de colocar as grades e de colocar algumas coisas, ter algumas atitudes de reforço na nossa casa. Só que como a Tati disse, a gente foi procrastinando. Deixando para depois. Depois do acontecido, no mesmo dia eu liguei pro cara da grade. Depois do acontecido, no mesmo dia a gente reuniu o condomínio para falar sobre a cerca elétrica e outras coisas. E decidimos tantas coisas que estavam levando ano. Atitudes que não aconteciam antes, depois desse acontecido vieram com tudo. Por que não fizemos antes? Faltou sobriedade? Faltou atenção? Não. Faltou o que eu quero falar daqui a pouquinho e a gente já vai continuar para poder entender o que eu quero falar. Perceba que ele vai vir a qualquer hora, eu preciso estar atento. Atento não é falta do descanso. Aí a gente continua esse tema falando de uma outra parábola que ele traz, a parábola do servo. Vamos lá. Versículo 45 vai dizer: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Ou seja, o servo que está trabalhando. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Esse é o bom servo. Agora a gente olha o mau servo. Mas suponha que esse servo mau diga a si mesmo: meu senhor vai demorar. Ainda não é a volta. Então começa a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas
onde haverá choro e ranger de dentes. Perceba, existe o servo que não sabe quando o Senhor vai voltar, mas está trabalhando com afinco. E existem os servos que não sabem quando o Senhor vai voltar e acha que Ele nunca vai voltar e por isso faz o que quer. Nós achávamos que o ladrão nunca ia entrar e ia dar tempo da gente colocar todas as grades e todos os reforços. Mas ele veio. Ele veio. O dia do Senhor vem como ladrão. E é quando a gente menos espera. Para a gente agora entender nas atitudes, porque a Tati entrou no que a gente fez, e a gente entendeu que atitudes precisavam ser tomadas, porque uma lição estava vindo. Perceba aí. Lucas 12, eu quero que você vá lá para Lucas. Vamos comigo lá para Lucas. Lucas 12, um texto muito importante. Um texto que Deus tem nos levado a orar, né? O final do capítulo 12, a gente vai ler a partir do verso 54. Marque esse texto e ore. Um texto que eu já tinha até falado na igreja, falado em alguns lugares por onde eu passei. E o Senhor trouxe de novo, porque é esse texto praticamente que deu nome ao tema do que a gente está falando hoje. Lucas 12, 54 vai dizer assim: dizia ele, no caso de Jesus, a multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. Assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas! Vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, mas não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmo o que é justo? Por que vocês não julgam por si mesmo o que é justo? Estamos num tempo de calamidade, realmente de choro. Muitas pessoas estão morrendo. Os cristãos precisam como nunca se levantar. E muitos deles têm ficado com medo dentro de casa. Em vez de exercer o seu sacerdócio, estão pensando, e no futuro? Será que vai faltar? Não posso doar, porque senão posso faltar para mim. Não posso orar pelo outro, porque eu preciso que orem por mim. É o momento de você se levantar e orar. Entenda os tempos. É tempo da igreja se levantar. O governo não vai suprir todas as necessidades dessa terra. O Brasil não vai ser suprido pelo governo federal, por melhor que ele queira ser, que ele pareça ser. Não vai suprir. O Senhor quer usar a igreja, nosso Deus quer usar nós, a igreja do Senhor, os seus servos, para começar a trabalhar. Se você não estava trabalhando na obra, você tem sido um servo mau, um servo infiel, um servo que não está esperando o Senhor, não tem sido alerta, não está alerta. Essa é a obra de Deus, essa sempre foi a obra de Deus. E agora, mais do que nunca, se você estuda a Bíblia, você entende que a igreja do Senhor, quando ora, ela move coisas no sobrenatural, juntamente com a autoridade que já nos foi dada, Ele já nos deu. E claro, a gente precisa orar à vontade do Pai, conectados ao coração dele. Mas quantos de nós estamos ainda na contramão? O caminhão está vindo. Ainda não despertou, ainda está na contramão. Volte para a mão certa. Entenda. Um dos pontos que nos chamou muita atenção é que quando veio o ladrão aqui em casa, nós sabíamos exatamente o que fazer depois da vinda do ladrão. Por quê? Porque o que era para a gente ter feito, a gente fez rápido. Existiam coisas que a gente não havia feito, a gente sabia. Nem dormimos para fazer. A gente sabia que precisava colocar grade, mas não havia colocado. E quantos de nós sabemos muito bem a quem precisamos perdoar, liberar perdão, a quem precisamos conversar, resolver os conflitos e mágoas, a quem nós precisamos trazer verdade.
aquilo que mentimos, reconhecer e dizer: a verdade é esta. Nós precisamos acordar das trevas e andar na luz. Você não precisa agora de um profeta vindo falar especificamente, perdoa aquela pessoa. Você só precisa entender, os tempos é tempo de perdão, é tempo de reconciliação, é tempo de intercessão, é o tempo de ajuda. Entenda o tempo. Ah, mas eu preciso sentir. O Espírito, não é o Espírito que me convence de todo pecado, pastor? Então eu tenho que sentir vontade de perdoar. Para de confiar no homem. Você não é confiável. Enganoso é o coração do homem, mas corrupto. Se o Senhor já disse, obedeça. Por isso o texto quando ele pega aqui e diz, olha, vocês precisam saber interpretar o tempo presente, o versículo 57, porque vocês não julgam por si mesmo que é justo. O que ele está dizendo? Jesus deixa bem claro. Vejam vocês mesmos que precisam ser feito. Vocês sabem o que precisa ser feito. Vocês só não estão fazendo. Aprenda a interpretar o tempo, aprenda a fazer o que é para ser feito agora, não espere. Esteja alerta. Pare de procrastinar para depois, porque o Senhor pode vir a qualquer momento. Resolva o que tem que ser resolvido. Perdoe o que tem que ser perdoado. Abandone o pecado que você carrega há anos e que você sabe que é pecado. Pare de chamar o pecado de problema. Você tem um pecado. O pecado precisa ser perdoado pelo Senhor Jesus. Você precisa deixar o pecado para ser verdadeiramente liberto. Amém. Você entende que essas coisas precisam ser agora. A morte, o sangue dele foi suficiente para te trazer libertação. Entenda a urgência. Entenda os tempos. É tempo de tomar atitude. Se você realmente tem se arrependido e sido transformado, você não precisa deixar para depois nada. Você precisa resolver tudo agora. Ah, mas eu não consigo falar com a pessoa. Hoje tem vídeo do WhatsApp. Ou seja, ligue, resolva, não deixe para depois, não crie desculpas. A vinda do Senhor pode ser a qualquer momento. A qualquer momento. Amém. Vamos continuar com a leitura. O versículo 58 diz: quando algum de vocês estiver indo para o seu adversário, é outra parábola, quando algum de vocês estiver indo para o seu adversário, para o magistrado, faça de tudo para reconciliar-se com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz, e o juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhes digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O que ele está dizendo? Resolva no caminho, não espere o julgamento vir. Não há mais o que esperar. Você está esperando o Senhor voltar para você resolver? Você vai resolver diante do tribunal do Senhor? O tribunal do Senhor vai ser: eu não te conheço. Você vai cair na prisão. Você vai cair na prisão. Você sabia. Você conhecia a minha palavra. Gente, essa nossa fala, apesar de a gente ter focado no perdão, mas ele é sobre tudo. Sobre qualquer pecado. Sobre pornografia, adultério, roubo. É tempo de se arrepender de tudo. Tantos pecados que cristãos e não cristãos colecionam. E trazem tanta maldição sobre o planeta, sobre a nossa nação. Resolva qualquer pecado, é tempo, é agora. O Senhor pode vir a qualquer momento. Não espere mais nada. Resolva. Resolva. Não procrastine, mas o Senhor me ama, Ele vai gerar no meu coração. Papo furado. A atitude é sua. Você precisa tomar atitude. O humanismo criou isso em nós, né? Não, é um processo, né? É um processo se você está no centro. Agora, se você entendeu o negue-se a si mesmo, aí você deixa o humanismo de lado e diz assim mesmo: epa, depende de mim, Deus? Então... Não tem aquele papo de, vai chegar o tempo. Não, pelo menos o que a Bíblia diz é não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe passar nem um dia. Resolva no caminho, não deixe chegar o julgamento.
Lembra que a ideia é pedir perdão pelo pecado e deixar para alcançar a misericórdia. Esses são os que alcançam misericórdia. Mas nós precisamos continuar aqui com o último texto para a gente concluir, que a gente já passou das 11 horas. Olha só, esse capítulo terminou aí, mas a fala de Jesus não terminou aí. Rompe para o capítulo 13. E eu quero entrar só nos primeiros versículos do capítulo 13 para a gente encerrar. O capítulo 13 de Lucas é o próximo versículo, não pula nada não. O capítulo 13, versículo 1 vai dizer: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes, naquela ocasião, ou seja, na mesma ocasião que a gente discutiu agora, das falas de Cristo, aos fariseus que sabiam ver o tempo, sabiam ver tudo. No mesmo momento, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Perceba, isso foi uma catástrofe que aconteceu. Pilatos matou algumas pessoas no momento que eles iam sacrificar. Os judeus estavam vendo isso assim como algo cruel e vendo também a discussão em cima disso era se aquilo havia sido um castigo de Deus sobre esses. E todos queriam saber da boca de Jesus: Jesus, esses homens eles eram mais pecadores que nós, eles foram castigados. Por que eles foram castigados de uma forma tão cruel? Quem está morrendo do corona é que era pior. Só está morrendo de corona os pecadores. Ou então morrendo nessa época os pecadores. Não tem nada a ver, meu irmão. Não tem nada a ver isso. Se você falava dessa forma, pare de falar isso. Lamente pelas mortes. Mas ouça o que Cristo quer falar. Depois que perguntaram isso, Jesus respondeu. A gente foi para outro versículo. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros? Por terem sofrido dessa maneira? Não tem nada a ver. É isso que Jesus está falando. Mas olha a resposta dele no versículo 3. Eu lhes digo que não. Eles não eram mais pecadores. Mas, se não se arrependerem, se vocês vivos não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ele joga para nós: se nós não nos arrependermos, também vamos perecer. E ele continua: ou vocês, Jesus falando, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé, que foi outra catástrofe que aconteceu, uma torre de vigia caiu sobre 18 israelitas e todos ficaram discutindo: isso deve ter castigo de Deus sobre esses. Jesus falando: eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Jesus disse não, eles não eram. Mas, de novo ele fala a mesma frase: mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Todos vocês também perecerão. Aí ele conta a parábola da figueira que a gente citou lá em Mateus 24, que eles lembram da ideia lá da parábola da figueira? Lembra do princípio? Aí a gente vai falar agora dessa parábola, que com ela nós vamos encerrar. Então contou-lhe essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar frutos nela e não achou. Lembra que... Por isso que eu digo que você precisa ver os vídeos passados, porque nós já falamos da árvore, nós já falamos da semente, da terra, da raiz, e nós já falamos sobre outras coisas que você precisa voltar para entender tudo que eu estou falando agora. Por isso disse que... Vou voltar a parábola toda para ficar bem entendido. Então contou essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la? Olha
a palavra inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano só, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der frutos no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Corte. Perceba que essa árvore aqui são as pessoas, são a igreja do Senhor. Todos o Deus nós. Juiz viu igrejas infrutíferas. E aí, de novo, não é congregação, instituição, prédio, né? Não, somos nós, a igreja de Belém, independente de denominação. E ele viu muitas dessas árvores, muitas dessas pessoas infrutíferas. E disse ao nosso intercessor, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, disse: eu vou cortar. Eles estão inutilizando a terra. Presta atenção, eles estão inutilizando a terra. Ou seja, por causa dessas árvores infrutíferas, alguns que não são cristãos estão achando que todas as árvores são infrutíferas. Alguns que não caminham no caminho do Senhor e veem o Senhor pela janela chamada igreja, estão dizendo que essa janela está suja e não estão conseguindo ver porque está infrutífera. Uma pessoa que olha um cristão que não pratica o cristianismo vai achar que todos são assim. Vai achar que todas as árvores são infrutíferas. Isso está sujando essa terra. Isso está deixando a terra inútil. Está inutilizando a terra. Perceba a gravidade das árvores infrutíferas que estão aqui. O evangelho está ficando avacalhado. Estão falando mal do nosso evangelho. Porque existem muitas árvores infrutíferas. Então, o nosso intercessor, Jesus Cristo, o Espírito Santo veio. Deixa só mais um pouco. Só que agora eu vou cavar. Agora eu vou mandar adubar. Uma calamidade para ver se eles tomam jeito. Se mesmo assim eles não derem frutos, pode cortar. Pode cortar. Meu irmão, eu quero te convidar a dar frutos. E como diz em João 15, frutos que permaneçam. Atitude de arrependimento. Por isso que eu coloquei o tema, que é: existem atitudes vindas do seu arrependimento. Existem atitudes que você já sabe quais são, não precisa de um profeta agora levantar sobre ti e revelar. Você nem precisa ficar orando para fazer, você precisa orar é para você ter coragem e ousadia de fazer tal dia, marcar na tua agenda aí e fazer. É lindo a gente ter que ficar em casa e não poder visitar profeta ou receber visita de profeta. Porque o profeta sobre você é você mesmo que tem que orar e ouvir do Senhor. Se mesmo com tudo isso você olha para um lado, olha para o outro e diz: eu ainda não sei o que fazer. Jejua. Jejua. Ontem conversamos com o irmão que de forma, para mim foi tremendo, né? Ele começou a jejuar e o Senhor trouxe tanta coisa para ele, coisas que ele não lembrava. Meu irmão, se você não consegue enxergar, jejua. Jejua que você vai ficar sensível, o Espírito Santo vai falar com você. Amém. O que você não pode é permanecer dormindo. O caminhão vai bater em você e vai bater de frente. Perceba, você vai ser cortado, meu irmão. Pare de inutilizar a terra. Frutifique. Deixe o Espírito Santo te adubar. Eu acho que para mim ele já cavou, que é o corona. Só que talvez nós não estamos deixando ele adubar. Aí por que se cava ao redor da árvore? Que é para a água da chuva ficar lá como uma cisterna alimentando. E ainda se joga o adubo. O que é o adubo? O que é adubo? Meu irmão, o melhor adubo são as fezes. É até a frase da Claudinha, né? Aí ela disse que o homem
perdão da palavra, mas o homem faz muita merda. Só que o nosso Deus é tão poderoso que Ele transforma isso em adubo. Em adubo. Eu quero dizer que alguns momentos o sofrimento vem não para a gente esmurecer, mas para a gente crescer. Para a gente crescer no Senhor, com as lições que Ele nos traz. E isso nos fazer frutificar. Isso nos fazer frutificar. Com essa palavra, eu te convido, aonde você está, na sua casa, a você colocar a sua mão no seu coração para a gente orar por você. Para você orar agora ao Senhor, entendendo quais são as atitudes que você precisa tomar para que haja mudança. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, traz a memória agora de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, tanto agora ao vivo quanto gravado. Espírito Santo de Deus, entra agora em cada mente, em cada coração, deixando alerta, trazendo sobriedade, tirando todo medo, todo pavor, todo pânico, curando as emoções, mas trazendo à memória todas as atitudes que precisam ser feitas para que haja mudança de atitude. Mudança de atitude. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar com louvor. Vamos encerrar com louvor para terminar animado. Estavam perguntando aqui se a gente ia permanecer louvando. Infelizmente hoje não dá. Né? Nós temos uma demanda de oração, de intercessão. Eu quero te convidar essa semana, está entrando conosco, né, na terça para orar, lá pelo Zoom da igreja. Quem não está congregando com a gente, mas gostaria de entrar, na terça-feira nós vamos estar orando. Você pode entrar em contato comigo ou aqui pelo canal do Facebook, que nós podemos colocar você para orar conosco. A terça-feira é um tempo de oração, principalmente Santa oração. Ceia, né, na terça passada, foi abençoador. E lá nós temos orado, intercedido por tudo que precisa ser mudado na nossa nação e na terra. Se Deus fizer, Deus, se não fizer. E eu quero te convidar a orar através dessa canção. Se você tem uma lista aí de oração, se você ainda não tem, comece a fazer. Comece a exercer o teu sacerdócio real aí. Comece a declarar a vontade do Senhor. E comece a ligar para as pessoas que você precisa ligar. E comece a declarar o poder e o senhorio de Deus sobre a vida de cada pessoa. Em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus abençoe este domingo. Até mais, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.